A Polícia Federal encontrou 55 mil dólares e 33 mil euros, valor equivalente a 441 mil reais em dinheiro vivo, em espécie, em endereços ligados ao senador do PT da Bahia, Jacques Wagner. O dinheiro foi encontrado após os mandados de busca e da operação nova fase da Compliance Zero. Autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF, essa ação mira uma ligação entre o líder do PT no Senado e o empresário Augusto Lima. Ele foi sócio do Banco Master de Daniel Vorcaro. A Polícia Federal apura suspeitas de que o líder do governo Lula no Senado recebeu pagamentos ligados ao Master por meio da empresa da esposa do enteado, além de um apartamento em Salvador avaliado em 2,5 milhões de reais. Chamar os nossos comentaristas, claro que essa é a primeira parte da informação, a gente vai se debruçar e trazer outros aspectos de mais uma fase da Operação Compliance Zero. Vamos ao Rio de Janeiro, o Roberto Mota está ao vivo com a gente, vai trazer as reflexões, os apontamentos dele a partir da deflagração dessa operação, que chega muito próxima a uma pessoa que é estratégica do Partido dos Trabalhadores, uma figura de confiança do presidente da República. A gente consegue avaliar quais são os impactos políticos a partir da deflagração dessa operação, Mota? Bem-vindo. A avaliação mais comum é que o impacto é grande e o prejuízo vai ser maior ainda. Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência que provavelmente não está muito surpresa com essa notícia. Ter dinheiro em espécie não é crime, mas ter 49 mil dólares em dinheiro em um quarto de hotel é no mínimo incomum. Essa apreensão faz parte das investigações sobre o Banco Master. E diante desse fato, muita gente comentou: o escândalo do Master finalmente chegou no PT. Mas é importante lembrar que o esquema do Master começou no PT, mais precisamente no governo petista da Bahia, em 2019, quando a operação do cartão consignado Cred Sexta foi vendida pelo então governador Rui Costa a Augusto Lima. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Rui Costa era Jacques Wagner. Pois é, deixa eu chamar quem é que está com a gente? O Diego Tavares. Tavares, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. As informações referentes a mais uma fase da Operação Compliance Zero, que desta vez acaba expondo o senador Jacques Wagner, que é o líder do governo na Casa Legislativa. A operação chega próxima ao presidente da República, pelo menos há uma figura que é de confiança do presidente da República e deste governo. Ele é o líder, inclusive, do governo na Casa. Há dúvidas sobre o que ele fará. Deve entregar a liderança, que é um cargo do Legislativo, mas muito conectado à presidência da República. Enfim, gostaríamos de te ouvir. Caniato, já há movimentos internos dentro do Partido dos Trabalhadores nesse sentido, para que Jacques Wagner entregue a liderança visando a blindagem de Lula em relação a esse escândalo. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada e à nossa audiência dos Pingos nos Is. Evidentemente que essa manobra tem por objetivo evitar que esse desgaste, que inclusive era um desgaste que o PT pretendia atribuir somente à ala da direita, teve até um evento oficial do PT recentemente que apresentou o caso Master como Bolsomaster, tentando partidarizar, tentando atribuir o Master como se fosse um escândalo de apenas uma ala da política brasileira. Eu acho que no mínimo nesse momento, considerando esse envolvimento do Jacques Wagner, que como o Mota lembrou bem, não é algo novo, é algo que nasceu junto a movimentos políticos do PT da Bahia, ou seja, o PT da Bahia é a grande semente do caso Master, é lá onde tudo começou, é o capítulo 0 desse escândalo do mercado financeiro e também um escândalo de corrupção. Eu acho que agora é impossível que se partidarize, como pretendia o PT, esse escândalo, E isso acaba tirando do presidente Lula uma boa parte da sua narrativa eleitoral, que é justamente tentar, em razão também da proximidade de Flávio Bolsonaro
com Daniel Vorcaro, tentar atribuir à família Bolsonaro a responsabilidade pelo escândalo do Banco Master. Isso vai trazendo para as eleições, certamente, uma pimenta no debate, né? E é muito triste para nós brasileiros que tenhamos que escolher em outubro quem tem menos envolvimento com o Daniel Vorcaro, quem é que está mais distante do escândalo de corrupção. Eu acho que o Brasil merece mais do que isso. Pois é, e aí, naturalmente, é preciso aguardar quais serão as definições do Partido dos Trabalhadores em relação às responsabilidades de Jacques Wagner na liderança do governo no Senado Federal. São informações que acabam expondo o senador. Vamos aguardar o avanço das investigações, mas provavelmente o senador talvez entregue a liderança a um outro senador. Não sei se agora, mas talvez faça isso em algum momento. Quem é que está ok? O Bruno Musa está ok? Deixa eu chamar o Bruno Musa. Então, qual é a próxima? Então deixa eu voltar com o Roberto Mota. O Musa não está com a gente? Agora sim. É o Cristiano Beraldo. Beraldo, disseram que você não estava pronto, mas daí já colocaram você na tela, então parece que sim. Beraldo, ontem nós falávamos, né, sobre a conexão do PT da Bahia com o caso do Banco Master. Dia seguinte, após as análises que vocês fizeram, é deflagrada mais uma fase da Operação Compliance Zero, e aí Jacques Wagner, que é o nome forte do PT na Bahia, acaba ficando muito exposto, afinal, apreenderam dinheiro em espécie, né, dólares e também outros itens em apartamentos, em endereços ligados a ele. Quais são os principais apontamentos que nós devemos fazer com o avanço das investigações e essa parte do PT cada vez mais exposta? Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Diego, Bruno Musa, Roberto Mota. Boa noite, audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Olha, Caniato, é impressionante, né? Ontem, realmente, eu principalmente reclamava muito dessa atuação na investigação da Polícia Federal, que não chegava à origem do Banco Master, que é justamente o Credit Sexta na Bahia. Porque sabe-se que o Banco Master só conseguiu multiplicar os seus negócios depois que o Credit Sexta, que foi adquirido do governo da Bahia por Augusto Lima, também alvo da operação de hoje, depois que o Credit Sexta foi não só incorporado à estrutura do Banco Master, mas, segundo relatos, segundo indicações que vieram aí nesse âmbito das investigações, teria havido também, concomitante, uma alteração na legislação do Estado da Bahia, permitindo um maior endividamento por parte dos funcionários públicos, o que obviamente turbina os negócios, ou turbinou naquele momento os negócios do Credit Sexta. E aí hoje nós temos essa revelação de que houve uma série de benesses oferecidas ao líder do governo, Jacques Wagner, que é senador da Bahia, foi governador da Bahia, uma figura muito envolvida não só no Partido dos Trabalhadores, mas especialmente no Partido dos Trabalhadores da Bahia. Só que pau que bate em Chico, bate em Francisco também, Caniato. E aí a gente precisa separar o que é especulação daquilo que é coisa concreta. O Bota disse, né, ter dinheiro em espécie não é crime. Ele tem esses valores em euros e dólares, segundo relatos da apreensão da Polícia Federal, mas é preciso saber, ele comprou isso legalmente, tem origem? Não conheço a vida financeira do Jacques Wagner. Então isso tudo precisa ser esclarecido, porque senão a gente fica, ai meu Deus, tem dinheiro em espécie, é safado. E não é assim, porque se embarcarmos nessa, a gente acaba dando o incentivo para que essas figuras depois consigam anular todos os procedimentos, porque não se basearam efetivamente na lei. Então, eu acho que a gente tem que ter cautela e entender qual foi o benefício que efetivamente está comprovado que Jacques Wagner fez na direção de Augusto Lima, Banco Master e Daniel Vorcaro. É isso que precisa ser esclarecido. O resto vai povoando aí as imaginações, as páginas de fofoca, mas a gente precisa saber qual do crime. Mostre para a gente exatamente como este crime ocorreu, para que a gente entenda com quem estamos lidando na política brasileira. E termino dizendo, só lembrando, Caniato, Jacques Wagner ficou como responsável pela reprovação, dentro do Senado, pela reprovação do nome de Messias, que era o candidato apoiado por André Mendonça.
algum aspecto de retaliação? É o curso normal da investigação? Porque Rui Costa também está no meio dessa confusão. Gente de dentro do Palácio do Planalto também. O diretor-geral da Polícia Federal também. Tem muita gente do governo envolvida. E aí eu sempre venho com essas avaliações, né? Foi começar com o Jacques Wagner por acaso ou isso é sinal de alguma coisa a mais? Pois é, deixa eu voltar com o Roberto Mota. Eu tinha mencionado o Bruno Musa, mas a produção deu a informação que o Bruno Musa hoje não está com a gente, retorna amanhã. Deixa eu passar então para o Roberto Mota, só para destacar o cenário que a gente observa a partir da deflagração da nova fase da Operação Compliance Zero. A gente consegue identificar alguns elementos parecidos, similares com a Operação Lava Jato, né, Mota? Inclusive na gestão de Dilma Rousseff. Eu me lembro que naquela época o Partido dos Trabalhadores acabou ficando muito exposto também com várias operações e informações que acabavam implicando integrantes do Partido dos Trabalhadores e pessoas ligadas ao PT naquela ocasião. A gente pode identificar que talvez o curso da investigação acabe revelando outras informações e isso prejudique muito a imagem do partido e a própria retórica que vinha sendo adotada, Mota, querendo jogar na conta do grupo político adversário? Eu não acho que o Partido dos Trabalhadores deve estar muito preocupado com isso, Caniato. Me parece que eles já desenvolveram aí uma certa habilidade para lidar com esse tipo de acusação, com esse tipo de situação, né? Eu acho que a novidade nesse momento é que havia sido causado um prejuízo muito grande à campanha de Flávio Bolsonaro, ou tentaram causar um prejuízo muito grande com aquela história do financiamento do filme, que é importante a gente lembrar mais uma vez, até agora não ficou comprovado nada de ilegal em relação àquilo. Foi uma operação de financiamento utilizando dinheiro privado que não usou nenhum dinheiro público e não envolveu nenhuma troca de favores. É isso que consta até agora. E, neste momento, os holofotes se colocam em cima de alguém que é uma peça fundamental para o PT. Uma pessoa de confiança do candidato à presidência pelo PT, é o líder do governo no Senado. Então, muita gente está avaliando que ocorreu agora um equilíbrio, que aquela narrativa que tentava jogar de uma forma que muita gente acha completamente absurda, né? Mas em campanha eleitoral vale tudo, tentava jogar o escândalo do Banco Master no colo de Flávio Bolsonaro. Muita gente está dizendo agora que essa estratégia evaporou e o PT saiu da ofensiva e agora voltou para a defensiva, que é uma posição, é preciso a gente dizer, com a qual eles já estão acostumados. Então, como o Cristiano Beraldo disse muito bem, é preciso cautela nesse momento. O cidadão brasileiro já está cansado dessa história de vazamentos, já está cansado de coisas que parecem altamente escandalosas e depois não dão em nada, está cansado de argumentos jurídicos usados para defender coisas indefensáveis. Então, o momento recomenda cautela. Entretanto, a avaliação de muitas pessoas é de que a partir de agora o jogo eleitoral voltou à situação inicial. Deixa eu passar para o Diego Tavares. Diego, o que a gente deve esperar das investigações após essas ações que ocorreram identificarem esse tipo de indício? Claro, é preciso que os investigados comprovem a origem do recurso. Fala-se em benefícios nessas tratativas com o Banco Master, mas o que esperar da investigação? E a gente pode também cobrar, ou pelo menos esperar, algum tipo de postura do presidente da República, já que estamos falando de um integrante do PT?
Olha, Caniato, sem dúvida nenhuma o presidente da República será incitado a dizer alguma coisa, ainda que seja aquela declaração mais evasiva possível, mais genérica possível, de que, olha, precisamos aguardar que o processo transcorra, porque até a sentença transitada em julgado ninguém pode ser considerado culpado. Declaração semelhante à que deu Davi Alcolumbre, por exemplo. Davi Alcolumbre talvez tenha defendido Jacques Wagner como ninguém defenderá. Disse que está profundamente triste com o que está acontecendo, que está faltando amor às pessoas, enfim. Jacques Wagner encontrará por parte de seus companheiros de partido, sem dúvida nenhuma, uma defesa, e de fato isso tem que ser observado, como disse também o Cristiano Beraldo. É preciso cautela nesse momento. Agora, o que acho que é mais triste para todos nós brasileiros, enquanto um povo que se encontra numa situação tão frágil em relação a tantos campos, tantas questões das mais básicas possíveis, é que um caso importante como o Master esteja inevitavelmente atrelado a todas as nuances da política. E o que nós deveríamos esperar de um julgamento dessa magnitude, de um caso dessa magnitude, é uma investigação séria, uma investigação imparcial, como aparentemente está acontecendo, haja vista que nós já acompanhamos respingos do caso Master, tanto no campo da direita quanto no campo da esquerda, até mesmo ministros da Suprema Corte sendo atingidos pelas investigações, e um julgamento imparcial, um julgamento conforme aquilo que preconiza a Constituição Federal, o Código de Processo Penal, o Código Penal e toda a legislação correlata. Mas acontece que quando o Brasil se depara com esses casos onde grandes políticos, grandes figuras da República estão envolvidas, inevitavelmente a política penetra no campo que deveria ser eminentemente da justiça. Isso é muito ruim, isso enfraquece as nossas instituições, isso causa uma crise reputacional ao nosso judiciário, porque é inevitável que a regra do jogo não seja deturpada, como nós acompanhamos sempre aqui no Brasil, diuturnamente, em relação não só ao caso Master, mas diversos outros casos. Então, a sociedade brasileira pode esperar muitas coisas do julgamento, da investigação do caso Master. Eu acho que só o que a sociedade brasileira não deve esperar, sob pena de se frustrar de uma forma muito aguda, é de fato a justiça imparcial, a justiça equânime, aquela justiça que acho que só para fins mesmo didáticos está estampada na Constituição Federal. Pois é, a gente tem inclusive a manifestação do senador Jacques Wagner. A produção acaba de compartilhar qual foi a resposta dele. Ele enviou uma nota à imprensa. Eu vou ler o que disse a defesa e pelo menos o senador Jacques Wagner nesse comunicado. Abrindo aspas. O senador Jacques Wagner esclarece que não é réu, não foi denunciado e não foi acusado em nenhum processo relacionado aos fatos investigados. O parlamentar acompanha com tranquilidade o andamento das investigações e mantém a confiança na condução delas. Cabe esclarecer que o apartamento mencionado jamais integrou o patrimônio do parlamentar. O senador também nega a atuação em favor do Banco Master ou qualquer outra instituição financeira. Sobre os valores em espécie apreendidos, a assessoria informa que o montante é fruto de diárias legais declaradas e não utilizadas em missões internacionais oficiais. Por fim, o senador Jacques Wagner reitera que permanece à inteira disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos com a certeza de que a verdade prevalecerá. Essa nota do senador Jacques Wagner. Deixa eu passar mais uma vez para o Cristiano Beraldo, que é preciso avaliar também, apesar das manifestações de momento do PT, do próprio gabinete do senador Jacques Wagner, da sua defesa, é preciso olhar para esse caso, né? Um caso muito mais amplo. Provavelmente outras operações serão deflagradas e novas informações também virão à tona, né, Beraldo? A gente vê um vazamento sucessivo, reiterado das informações nessas várias frentes de investigação. Agora parece que o Partido dos Trabalhadores acaba ficando bem exposto. A gente consegue projetar o que pode acontecer? Qual será o papel do presidente da República? Se omitir, Caniato. Se omitir. O presidente da República, segundo o relato da jornalista Mônica Bergamo, vai adotar a posição de que, ora, se estiver devendo, terá que pagar. Como se fosse aceitável um governo ter como seu líder no Senado uma figura que está envolvida nesse rolo. Não passa pela cabeça do presidente da República que há uma questão de moral
a ser preservada no exercício da função pública. O líder do governo, o senador Jacques Wagner, pode até ser inocente de tudo, podem ser acusações completamente levianas, pode ser que ele tenha justificativa para todos os negócios, pode ser que a mensagem falando que o vão, né, dando a entender que era um espaço, que era de 2,45 metros e, segundo a Polícia Federal, ele se referia a 450 milhões, talvez fosse só uma medida mesmo. Tudo pode. Agora, o que não pode é, diante de um movimento da Polícia Federal, o líder do governo não pedir para sair e o presidente não tirá-lo da posição, porque isso mostra que este governo está nesse patamar. Você está sob alvo de investigação por um rolo desse tamanho, não é impeditivo para que se faça parte do ministério, da liderança, dessa cúpula do governo Lula. Então, é uma coisa absolutamente assustadora. Agora, eu preciso registrar aqui a minha crítica, porque se nós lembrarmos o histórico, antigamente havia a condução coercitiva. Vocês lembram disso? No começo da Lava Jato, havia lá o Ministério Público pedia, o juiz Sérgio Moro, na época, autorizava, aí a polícia chegava na casa da pessoa e falava: o senhor está sendo conduzido coercitivamente para prestar um depoimento. Que já era um negócio estranho, porque por que você não convida a pessoa para ir prestar um depoimento? Por que ela tem que ser forçada a ir prestar um depoimento se ela não se colocou na posição de não ir prestar o depoimento? Então já era um negócio estranho. Aí o Supremo Tribunal Federal atuou para acabar com o negócio da condução coercitiva. Aí começaram as prisões preventivas. Quer dizer, começa uma investigação, ali já estava, aparecia um nome novo, manda prender. Prende o sujeito aí. Depois a gente vê se ele é culpado ou ele é inocente. Isso tudo vai criando um ambiente no país que não é saudável. Se você olhar para os Estados Unidos, que tem um sistema jurídico, um sistema, uma constituição sólida, uma democracia consolidada. Os Estados Unidos é um país que funciona, que a justiça funciona, que as pessoas se sentem amparadas pelo judiciário, pelo poder público. Os Estados Unidos não acontece uma coisa assim. E neste caso, aí vem a minha crítica, o trabalho da Polícia Federal não é simplesmente: ô Apple, me dá aqui a nuvem desse telefone aqui, desse sujeito. Aí coloca lá o estagiário numa inteligência artificial para fazer cruzamento de dados. Isso aí, me desculpa, qualquer um faz. O trabalho da Polícia Federal é, a partir de informações que ela consiga, ela demonstre toda a sequência criminosa que foi executada por essas figuras que estão intimamente ligadas com a presidência da República. Porque aí, na hora que sai uma ordem contra uma figura como essa, é para aniquilar, porque já tem todas as provas ali demonstradas. Esse sujeito fez isso, ele cometeu este crime desta forma, nesta magnitude, ele foi pago assim, e aí o trabalho de investigação está consolidado. Você tem um material para usar o judiciário para punir este que está sendo acusado de forma concreta de cometimento de crime. O que nós temos hoje? Nesse caso específico, falou 2,45 metros, mas era 2,45 milhões. Por quê? Não, porque no contexto aqui da conversa, aí recebeu o apartamento, aí recebeu ingresso para ir para não sei aonde. Olha, por mais que eu ache imoral, por mais que eu tenha, não vou dizer convicção, porque eu não quero ser liviano, mas eu tenho todos os motivos, como todos nós aqui, para olhar para essa situação e falar: tem rolo, tem crime, tem alguma safadeza aí no meio. Só que esta safadeza, ela não é constituída, que não do ponto de vista moral, dessas benesses. A safadeza está no uso do cargo para beneficiar esse esquema criminoso do Daniel Vorcaro, Banco Master Augusto Lima. Só que essa que é a informação mais importante, ela não é apresentada.
É isso que me deixa enlouquecido. Porque nós, como população brasileira, que estamos sendo governados por essas pessoas, temos o direito de saber como é que se deu este crime. Porque senão, Caniato, a gente vai sempre criando essas espumas, mas na hora sempre tem uma porta de saída para essa turma se dar bem.